Bem-vindo, bem-vinda! Está no ar mais um episódio do Capper Run. Estamos chegando, como em todas as semanas, você já sabe, com aquele conteúdo que vai mexer aí com a sua semana. Vamos levar a partir de agora muita informação sobre saúde, atividade física, qualidade de vida. São os nossos pilares todas as semanas aqui no Capper Run. E, como faço habitualmente, peço para que vocês compartilhem o conteúdo do programa com seus amigos, com seus familiares. Sempre tem aqui uma conversa bacana, um convidado muito especial para dividir conhecimento com vocês. Então, aproveite aí, espalhe o conteúdo do Capper Run entre os seus amigos, seus colegas, pessoal do treino aí, da academia, do parque, a sua família, todo mundo que você julgar ser importante ter esse conteúdo. Ajude a nos divulgar aí com a sua rede de relacionamentos. E também aproveite para nos seguir aqui. Estão passando aí na tela os endereços que você nos acompanha, os nossos canais, todos aqueles canais que você pode nos seguir, ativar as notificações. Todas as semanas tem um novo episódio esperando por vocês. E no programa de hoje, que tem a participação da Dux Human Health, o melhor suplemento esportivo do Brasil. Tem cupom de desconto Capper Run para você lá no site da Dux Human Health. O melhor suplemento você vai levar para casa. E também a Joma, que me veste aqui em todas as edições do Capper Run. Para Dux Human Health e para Joma, eu tenho muito orgulho em anunciar a nossa convidada desta semana. Ela é natural de Cândido Mota, no interior de São Paulo. É uma fundista que esteve em provas de pista e em corridas de rua no Brasil e no exterior. Em 2022, garantiu a vitória nos 10 mil metros do Troféu Brasil de Atletismo, com tempo de 33 minutos, 49 segundos e 83 centésimos. Em 2019, se sagrou a melhor brasileira na Corrida Internacional de São Silvestre, 11ª posição. Foi atleta do Esporte Clube Pinheiros. Morou e treinou no Quênia junto com Daniel do Nascimento. No Sul-Americano de Cross Country Juvenil, competiu representando o Brasil. Eu tenho muito prazer em receber no Capper Run desta semana Graziele Zarri. Grazi, seja bem-vinda, que prazer te receber aqui, muito bom ter você conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que o pessoal vai estar assistindo. Prazer é todo meu, imenso estar aqui. Poder contar um pouquinho de mim, um pouco da minha história, um pouco do que eu vivi no esporte. É um prazer imenso dividir, compartilhar isso com vocês. E que você vai viver ainda, né? Você viveu e vai viver ainda, porque nós vamos falar bastante a respeito disso. Essa sua história que começou lá em Cândido Mota, onde você nasceu? Começou lá em Cândido Mota, interior de São Paulo, onde eu fui revelada no Centro Vocacional Felipe Paulino com o João Nicolau. Pequenininha, de 4, 5 aninhos de idade. Você já corria com 4, 5 anos? 5 aninhos. Eu tinha uma prima e primos que fazia parte desse projeto e corria com pinguinha. Praticamente todos os meus primos passaram com pinguinha a correr, né? E aí eles me levavam, tinham que cuidar de mim, né? Sou criada com a avó desde pequenininha. E ela levava para cuidar e eu ficava lá, esperando lá durante a pista. Até que chegou uma certa idade, não tinha como. Pinquinha falou assim, vou ter que treinar essa menina, não tem jeito. Aí ele liberava eu fazer uma voltinha na pista, mas não, eu fazia 2 voltinhas. A pista acho que era de 300 metros. Você tinha 5 anos nessa época? Uns 4, 5 anos, era bem pequenininha. É. E aí já foi destaque, daí em diante. E quando é que você começou a competir para valer mesmo? Com que idade você lembra que foi a sua primeira competição? Então assim, como eu comecei muito pequenininha, então todas as categorias de pequenininha eu participei. Do mirim, do juvenil, sub-20, adulto. Então, assim, todas as categorias eu participei. Então, assim, todas as categorias eu fui destaque. Todas as categorias tinha pódio. E até eu chegar ao adulto. Na adulto eu também liderei os rankings, né? Então, assim, é difícil falar. Quando eu comecei, foi o quê? Desde sempre. Desde que você se entende por pequenininha, você já estava lá, né? Mas você, o primeiro clube, assim, que você foi lá em Cândido Mota? Tinha um clube de atletismo lá? Tinha um clube de atletismo lá, que é do Centro Vocacional Felipe Paulino, que era o clube que a gente representava, né? A gente era chamada até de vermelhinhos. Pé vermelho, porque onde chegava Cândido Mota, aquelas criançadas descalço, porque na época, quando era pequenininha, corria descalço, não tinha tênis, a gente não tinha suporte, né? Mas a gente tinha os patrocinadores da cidade que dava pra gente o ônibus, a viagem, um pouco com mortandela. Sim, são momentos maravilhosos, sabe? Que eu vivi lá em Cândido Mota. E esse clube existe até hoje lá, Grazi? Existe, ele voltou agora eu não sei qual que vai ser o nome
já tá sendo... Não, acho que é o mesmo, se não me engano. Mesmo nome. É o mesmo nome. Voltou agora a confederação, voltou os atletas, assim, tá bem legal o projeto. Sim. Você tem ido lá para Cândido Mota? Tenho ido para Cândido Mota e também todas as minhas... Praticamente, quando eu competia, né, sempre queria ir para casa, ver a família, no interior, renovar as energias. E eu sempre passei pelo Centro Vocacional Frei Paulino, porque ela é um projeto, sabe? Tem várias atividades. E aí eu passava lá, eu via a pista, eu queria passar por tudo onde que iniciou. Sim. E eu gosto desse momento, sabe? De você voltar. Até quando eu não estou numa fase legal, eu vou para lá, para o interior, tirar o meu tempinho com a minha família, voltar aos lugares onde eu iniciei tudo. E aí o Centro Vocacional Frei Paulino, quando eu piso lá, eu vejo como tudo começou. Eu falei, caraca, era pequenininha, menininha, correndo para lá e para cá. Era uma brincadeira, aquilo para mim virou amor, virou um esporte, né? E é muito bom isso, a gente poder retornar às nossas raízes, né? Você vai lá, você visita então o centro. Visito. Tem as criancinhas lá até hoje. Tem as criancinhas, eu falo até que é as tias lá do... Chamo tudo, lá no interior é tia, tio, então assim, Sim. eu vejo as tias lá do projeto, vejo elas, tem uns que já saíram, mas assim, é muito bom, Sim. muito bom. Mas agora você não está podendo correr, na verdade, né? Você vai lá, visita as crianças, mas na verdade Sim. você não pode correr, você não pode estar numa atividade ali com eles, né? Não posso, eu só passo lá, dou uma olhada, meio de relâmpago e, né, que eu não posso Sim. estar envolvendo muito. Sim. Nós vamos falar sobre isso já, Grazi. Quando é que você chegou em São Paulo, vinda do interior de Cândido Mota aqui para São Paulo? Então, você tinha quantos anos quando você veio para cá? Então, o Pinheiros me acompanha desde os 13, 14 anos, porque o João Nicolau, junto com o Cláudio Castilho, eles faziam um intercâmbio nas férias, trazer os atletas para cá. As atletas maiorzinhas de 18 anos, né? E eu era a mais miudinha, a mais arteira. Eu cheguei Sim. aqui em São Paulo sem noção nenhuma, né? Uma criança pura. Sim. E aí eles já vêm me acompanhando, né? O Cláudio já vem me acompanhando junto com o Pinguinha. E aí eles traziam os atletas nas férias. E aí eu não ficava, nunca ficava porque eu era muito pequenininha, não tinha maturidade para ficar em São Paulo, pegar um metrô, fazer tudo sozinha, né? Sim. E alguns atletas muitos atletas de Cândido Mota foram treinados aqui no Pinheiro, sabe? Com o Cláudio Castilho, foram um destaque para a cidade, destaque que representou muito bem o Clube Esporte Pinheiros, né? E aí até que chegou o meu momento, lá para 2017, 2018, onde o Cláudio ficou comigo, né? Aí eu saí da equipe do Centro Vocacional Frei Paulino, acabei indo para a FECAM, que é do Paraná. Acho que eu fiquei 1 ano nesse clube, aí assim, 1 ano já comecei meio evoluir, adaptar os treinos. E aí depois que o Pinheiros ficou comigo. Sim. E quando é que você começou a ter os primeiros resultados ali? A gente falou aqui da São Silvestre, né? Mas você teve resultados importantes na base também. Foi quando você já estava aqui em São Paulo, treinando com o Cláudio, que você começou eu já estava aqui treinando com o Cláudio. O primeiro ano meu de 2017 foi um ano muito de lesões, de adaptação, São Paulo, metrô, República, lidar com pessoas diferentes, uma menininha vindo do interior, né, uma garota vindo do interior, né, então assim, foi uma adaptação um impacto ali para mim, né, então, aí 2017, lá para 2018 eu já comecei a destacar, acho que eu fiquei em 5º no Troféu Brasil. Aí já comecei a pegar medalha, aí 2019, que eu estava numa fase muito difícil, né, estava me dedicando muito, o resultado não vinha, né? Não acontecia. E até que eu ganhei até que eu fui vice-campeã do Troféu Brasil, vice-campeã do Troféu Brasil. Aí eu ganhei várias medalhas do Troféu Brasil, até que eu virei 2 vezes campeã do Troféu Brasil, né? E aí foi o destaque. Depois de 2019, que foi próximo ali da pandemia, Sim. Nossa, assim, foi uma preparação muito boa para mim. Assim, a pandemia foi ruim para uns e boas para outros, né? Sim. E para mim foi muito bom, porque ali eu pude me conhecer. Eu fiquei muito solo, o treinador acompanhando de casa, mas às vezes próximo ali da gente, quando dava para encaixar treino. E ali onde foi a descoberta. E eu também estava junto com a minha psicóloga, que é bem importante, e ela tem me acompanhado muito, onde que eu desenvolvi muito, junto com a psicóloga, com os treinamentos, e me destaquei, fui embora. Sim, peguei sim. gosto nos treinos, peguei gosto nas provas, comecei a ganhar provinha, comecei a ser mais objetiva e fui embora. E foi nessa época que você conheceu o Danielzinho? O Danielzinho, eu conheço ele há muito tempo, porque ele é cidade vizinha lá de Cândido Mota, né?
É 1 hora de Paraguaçu Paulista. E todas as provas que eu tava de rua, o Daniel tava. A gente era uma criança, né? E aí a gente pegou sul-americano, brasileiros, várias provas, a gente sempre teve junto. Ele era um colega meu, assim, sabe? Sim. E aí vocês começaram a namorar que ano? Que vocês... 2022, 21, mais ou menos, a gente começou a namorar. Uma competição aqui, uma pistinha ali, aí a gente era criança, agora nós estamos adultos, né? A gente se viu numa competição, e aí nessa competição teve um trisquinho, mais ou menos, aí depois a gente foi se conversando, se falando, né? Tinha acabado de terminar de um relacionamento muito, muito recente, né? Então a gente foi se falando, aí eu fiquei bem assim, aí foi, vamos tentar. Aí até que... E aí vocês passaram um bom tempo aqui no Brasil ainda, antes de ir para a África, né? Antes de vocês irem treinar lá na África. Vocês chegaram a morar juntos aqui no Brasil. Então, eu e o Daniel, ele estava no período que a gente estava, de um ano depois, no segundo ano, ele já estava treinando para as Olimpíadas lá no Quênia, né? Que foi Tóquio, né? Ele já estava treinando lá, e eu já estava aqui no Brasil. E a gente não chegou a morar aqui no Brasil, a gente era namorados, né? Portanto, quem casou a gente foi a São Silvestre. A de 2019? A São Silvestre casou a gente, né? A gente estava só namorando, se conhecendo, ainda bem para ver se era mesmo isso. Mas aconteceu muito rápido comigo, com o Daniel. Eu namorei ele acho que um mês, nem chegou a ser um mês, eu já fui pedido em noivado. Tudo aconteceu muito tenso, muito rápido, muito, sabe, momentos maravilhosos. E você repetiria tudo o que aconteceu lá nessa velocidade, nessa rapidez, ou hoje você seria um pouquinho mais cautelosa? Eu acho assim que o que a gente tem para viver, a gente tem que viver. Senão a gente não tem experiência, a gente não tira nada, sabe? Acho que é o momento ali. Se passar, aconteceu lá. Agora daqui para frente eu vejo de forma diferente. Claro que eu vejo de forma diferente. A gente podia ter mais cautela, assim, mas é o que tinha que para acontecer. Sim. Não tem como. Vocês não estão juntos agora, né, Hoje, Grazi? no momento, a gente encerrou o ciclo. Eu encerrei o ciclo com o Daniel, já faz uns 6 meses mais ou menos. E eu torço muito por ele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Espero ver ele em breve aí nas pistas arrasando. Você, nesse período que vocês ficaram juntos, né? Um dá força pro outro, claro, sim, né? Num relacionamento é sempre isso, é uma troca, né? Um ajuda o outro, um dá força pro outro. Você foi para o Quênia a convite do Danielzinho, ele que quis ter você por perto lá? Eu já tive uma curiosidade de fazer intercâmbio lá fora, né? De fazer uma altitude, focar com uma prova, entrar para uma prova específica muito bem, né? Já tinha isso em mente, né? E aí, quando o Danielzinho apareceu, eu fiquei bem assim, eu fui para mim ficar 3 meses lá. Fui fazer uma preparação para o Rio de Janeiro, que eu acabei ganhando o Troféu Brasil. Sim, sim. E aí, onde foi os meus melhores resultados do ano. Fez diferença você lá no Quênia, o período que você ficou lá? Fez diferença? O que é diferente o treino lá, Grazi? O que é diferente, eu acho assim, não só o treino, mas o ambiente. Um ar que só respira esporte. Eles trabalham muito em grupo. Ali você tá com os melhores, sabe? Eu vou te falar assim, uns 3, 4 treinadores estão ali acompanhando o grupo, grupo da Adidas, é tudo misturado, não tem... E assim, igual eu tava vindo no Uber pensando comigo, caraca, eu treinei com a Brutus Kosgei. Você treinou com os melhores. Eu falei assim, eu treinei com os melhores. E assim, você vê o atleta, você treinando do lado de um atleta assim, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, mesmo com toda a dificuldade que tem no país em si, que é a cultura do país, né? E você vê eles se destacando. Então eu me inspirei nisso, sabe? Vendo as dificuldades deles e falei, caraca, eles conseguem, eles chegaram... Então isso me inspirou bastante. Que cidade que você ficava lá no Quênia? Eu ficava em Kaptagat, é onde o Kipchoge tem a NN lá. Também tem a da Nike, só não tem um da Adidas lá. O campo da Adidas não tem ainda em Kaptagat. Mas é lá que você ficava. Como é que era a sua rotina ali no Quênia? Então, a gente, nos 2 primeiros anos, a gente passou muita dificuldade, eu e o Danielzinho ali, né? Então, a gente só ficava no camp, que é o Kaptagat, né? Que lá tem mais ou menos 2.800 e vai subindo... Passaram dificuldades por quê? Por conta financeiro, né? Ainda eu só tinha o clube, o Daniel tinha o suporte lá também. Então, assim, mais nessa questão. Porque quanto mais suporte você tem, mais você vai investir naquilo, claro, né?
Mas os patrocinadores do Danielzinho não ajudavam financeiramente? Não, ajudaram. Que só tinha ele. Eu queria estar ali para poder ajudar mais ele. Você não tinha? Foi no primeiros anos, acho que no primeiro ano, que foi o segundo ano, porque aí eu acompanhei o Daniel todo na preparação dele que ele correu 2h04, sabe? Sim. E a gente estava numa dificuldade muito imensa, né? E eu acompanhei essa trajetória dele, assim, foi impactante, assim. Sim. E como é que era a rotina lá de vocês? Eu te cortei aqui, como é que era? Como funcionava ali? Como funcionava? De manhã a gente treinava, tipo, umas 5h30, 6 horas a gente tava... O sol tava nascendo, a gente já tava em casa, umas 7h10, 7h20. Já tinha treinado? Já tinha treinado, tomando um cafezinho da gente, depois a gente já ia pro alongamento, depende do dia, né? E aí a gente já ia pro treinamento e voltava para casa, tomava o café, fazia um alongamento, uma mobilidade, ou era uma musculação, almoçava e descansava de novo. Aí à tarde de novo tinha o treinamento, lá por umas 4 horas, ou menos, a gente já saía para treinar na floresta. Dava mais umas 2 horas. Dava mais umas 2 horas, a gente ia treinar para floresta. Isso de segunda a domingo? Todos os dias ou tinha um dia de folga? Era de segunda a domingo, mas normalmente lá no Quênia é raro, né? Não são todos os atletas. Dia de domingo é descanso lá. Normalmente é descanso, depende do período da fase que o atleta tá. Sim. É descanso. Sim, sim. E quem era o treinador do Danielzinho lá? Você conhecia o treinador dele lá? Como é em grupo, era... Que era o mesmo treinador seu? Como era em grupo, olha como que é. O Cláudio Castilho, ele foi para a Confederação Brasileira, ele se desligou do Clube Esporte Pinheiros. Eu acabei ficando sem treinador e eu estava numa fase ali que eu estava buscando, eu tinha um objetivo maior, né, que era as Olimpíadas, e eu estava muito confiante que ele ia me orientar nesse meio termo. E não foi o que aconteceu, né? Ele acabou indo para lá, a gente ficou feliz também. Mas teve outros treinadores também que queriam me treinar, né? Teve o Clodoaldo, né? Sim. Eu cheguei ainda a treinar um pouco com o Clodoaldo e também teve o Cavaleiro, Beto Cavaleiro, que que treina o recordista, que é o Ronaldo da Costa, né? Sim. Também foi treinador do Daniel, que orientou bem o Daniel também lá no Quênia. E chegando lá na África, eu queria experimentar algo diferente, sabe? Por mais que tenha os treinadores excelentes aqui no Brasil, mas eu queria algo novo, sabe? Experiências novas. Então, assim, eu não cheguei a fazer tantos treinador daqui do Brasil, eu acabei treinando mais os de lá. Aí, quando eu ia para próximo da prova, o treinador do Brasil dava uma ajustadinha ali para mim. Professor Cavalheiro, né? Que dava uma ajustadinha para mim. Nessa época, o professor Cavalheiro estava treinando o Danielzinho também, não é? É que o Daniel teve outros treinadores, né? Sim. Se a gente for falar de Daniel, é muitas histórias, é muito conteúdo. São vários, né? Foram vários, vários. Então, no meu caso, eu cheguei a treinar com o Clodoaldo, ele dava uma ajustadinha ali, Graça, né? Podia demorar, você tá amigo, nem tá aqui. Então, a gente dava uma ajustadinha. Mas basicamente, você saía para correr no grupo ali no Quênia, Sim, né? Porque não fazia sentido eu estar lá e fazer treinamento daqui, sabe? Não faz sentido. Você tá em grupo para você acompanhar. Então, eu queria ter essa experiência de acompanhar o grupo. Claro. Ô Grazi, nós vamos agora, já vamos seguir falando nesse tema, a gente vai continuar falando sobre os seus treinamentos lá na África, mas agora a gente vai até o Parque Ibirapuera, onde está o Alberto Banac, que todas as edições do Caprun está com a gente aqui, sempre ao lado dos frequentadores do parque, e ele tem um convidado, tem alguém ali que vai participar conosco, que tem uma pergunta para você, então vamos ficar atentos aqui. O Alberto Banac está chegando, fala aí, Alberto. Ricardo Capriotti, Capri no ar mais uma vez. Hoje eu estou com uma figura ilustre, o professor Amilcar, professor de Educação Física, atleta dos bons. Eu sei que ele tem 10 quilômetros para 30, mas o forte dele era 1.500, foi campeão de tudo. Amilcar, faz quantos anos que você corre? 53 anos. 53 anos. Qual que era a sua prova? Ao que você se dedicava? 800 e 1.500. E você era bom? Eu estava entre os 5 melhores do país. Uau! Então, você que hoje é professor aqui no Ibirapuera, você passa seus conhecimentos, o que você acha desse boom da corrida? É legal? O que você acha? Acho bom, porque isso também é visando a saúde, que é importante, né? Que acho que tira o pessoal da zona de conforto, né? Estamos no nosso estúdio hoje entrevistando a Graziele Zarri. Você conhece ela? Conheço, ex-atleta do Pinheiros, né? Exatamente, é uma excelente atleta.
E você quer fazer alguma pergunta para ela? Sim, gostaria de saber com ela agora esse retorno dela, se ela vai fazer meia maratona e maratona. Porque ela, apesar que ela já tem um resultado ótimo na maratona, né? E a gente está torcendo aí por ela para ela voltar aí com toda a força aí. Graziele, então, o Amilcar te conhece, acha que você deve ir para meia, para maratona. Agora é com você, você vai partir para isso mesmo? Vamos com você, Capri no ar mais uma vez. Valeu, Alberto. Tá aí o Alberto Banac, diretamente do Parque Ibirapuera. Então, quero que você responda para o professor Amilcar. Você vai voltar a treinar e vai voltar já para as meias e para as maratonas, Grazi? Estou muito feliz com o meu retorno, né? Já está aqui em breve, né? Passa muito rápido o ano, graças a Deus. Eu vou começar com as provas meio fundo, né? Dos 10 quilômetros até 21. E no meio desse período eu vou ver como que vai ser meu desenvolvimento, né? Porque o meu prazo está muito curto, né? Eu tô gestante, tô para... Nós temos que falar disso também, né, Grazi? Então, eu tava segurando um pouquinho aqui. O que a gente vai fazer? Eu começo... Não, agora não, vamos falar já disso. Já não vamos falar então da sua gravidez, mas primeiro eu quero entender que a sua suspensão vai até janeiro de 27, né? Você vai ser mamãe em abril de 26 agora, né? Em abril de 26 você vai ser mamãe e a sua suspensão termina em janeiro de 27. Isso. Você vai ter ali uns 9 meses, mais ou menos, para ficar com o seu filho ou a sua filha e depois voltar. Essa é a sua ideia. A partir de janeiro de 27, voltar a treinar. Já, retornar. Você já tem isso encaminhado na sua vida? Já tenho isso em mente. Já. Quer dizer, você hoje... punida como você está, suspensa como você está, você não pode fazer absolutamente nada. Não, a gente é proibido. Você é proibido de fazer qualquer coisa. A Grazi não pode frequentar nenhum tipo de corrida, de evento, de assessoria. Academia, você não pode ir na academia. Não. Não pode, a Grazi não pode nem ir à academia, por conta da suspensão dela. Mas a partir do dia 22 de janeiro de 2027, você está liberado e aí você já tem encaminhamento para a sua retomada. Sim, já tenho encaminhamento para o meu retorno. Portanto, a minha temporada vai começar em 2027, no segundo semestre, que eu vou estar um pouquinho mais preparada. Aí vou entrar em provas meio fundo, 10, 5, meia. Você já sabe com quem você vai treinar a partir desse Ainda não decidi o treinador, não. Não. Graças a Deus tem muitas opções. Sim, mas você já definiu que vai voltar então? Já defini. O que você está fazendo hoje, Grazi? Suspensa, você faz o que hoje? O que eu faço? Hoje eu tô trabalhando, né? Preciso de ter um sustento, né? Tô trabalhando numa área maravilhosa que eu gosto. Eu amo beleza, né? Portanto, antes de eu encerrar a minha faculdade para ir pro Quênia, eu tava fazendo design de moda, né? Então eu amo muito esse mundo da beleza. Eu tô trabalhando de auxiliar de cabeleireiro na Jacques Janine, numa multinacional. Que legal. Bem importante, bem legal, um público bem legal, assim. Tô curtindo bastante. Todas as minhas fases eu tô curtindo bastante, tendo muita e adquirindo muita experiência. Muito bom. Quer dizer, você tem conversado com o Danielzinho? Tenho falado poucas as vezes, né? Agora a gente tem falado mais por conta da gestão, né? Do filhinho de vocês, a filhinha. Vocês têm falado um pouquinho. O Danielzinho está em São Paulo, está no interior? Onde ele está? O Daniel, no momento, ele está no interior, né? Está trabalhando também. Ele está lá com a mãe dele, está trabalhando. E ele está bem, graças a Deus, né? Ele está ainda num momento muito difícil, né? E tudo passa. Sim. Né? Ele vai voltar? Ele falou para você se ele vai voltar também? Ele vai voltar sim. É um menino nato, não tem como, assim. Você vai estar com quantos anos na sua volta, Grazi? Você vai estar jovem. Eu vou estar com 28 ainda. 28 anos? Eu vou estar com 28 ainda. Você começou tão novinha, com 4 anos lá em Cândido Mota, olha aí, viu? Só que dá tempo de você cumprir essa suspensão e voltar a correr. Ainda o Danielzinho, ele tem a mesma idade que você? O Daniel vai estar com 30 anos se ele for para retornar. Alguma coisa assim, se eu não me engano, 30, 31. Ainda vai estar novo. É a fase maravilhosa que é para a maratona se iniciar, que eles falam que é a partir dos 30, né? Ele iniciou muito cedo, né, na maratona. Sim, e nas conversas que vocês têm, ele diz que vai voltar, que quer voltar. Ele pretende, ele tá no momento ali dele, mas a gente sabe que ele vai voltar, ele vai retornar. Sim, Eu creio que ele vai retornar, sim. E nessa sua volta aí, Grazi, o que você idealiza, né? O que você sonha nessa sua volta quando você retomar os seus treinamentos? O que você acha que vai dar para alcançar aos 28 anos, retornando depois de uma suspensão de 3 anos? A suspensão, eu não me impactei tanto. Eu fiquei triste, mas não teve aquele impacto, sabe?
uma coisa assim que não caiu a ficha. Eu falei, eu já fiquei lesionada 2 anos, posterior que eu tive, muito séria, muito grave. Então eu levei isso como uma coisa esportiva, que acontece naturalmente, sabe? Não uma coisa desejada. Sim. Vamos falar um pouquinho aqui, ô Grazi, da questão do doping, né? Que aconteceu lá no Quênia. A gente sabe que vira e mexe, muitos quenianos são flagrados no doping lá. Muitos quenianos são flagrados no doping. O que aconteceu? O que você acredita que aconteceu lá para você ter sido flagrada no exame antidoping? Então, fiz o teste, como todos os atletas fez na pista, não rejeitei o teste, fiz na hora ali. Falei todos os suprimentos que eu tomo, né? Sempre tive acompanhamento de médico, sempre fiz baterias de exame todas as vezes que eu descia para o Brasil, né? Até, portanto, porque o clube precisa, o Exército Militar precisa manter esses exames, claro, né? E eu tinha feito uma prova em Praga e eu não consegui completar, né? O percurso não foi adequado para aquilo que eu estava buscando, era correr rápido e ali não era um percurso legal para fazer, e eu desci para o Brasil, né? Assim que eu desci para o Brasil, eu fiquei de quarentena no Exército, treinamento, e o Daniel já estava lá no Rio de Janeiro, já lá na casa de um amigo dele, fazendo os treinamentos dele, e eu cheguei ainda a competir a prova da Adidas, né? Que foi no Rio de Janeiro. E, tipo, foi muito tempo, praticamente uns 6 meses, não consigo lembrar, 6, 7 meses. Sim. Chegou essa notificação para mim no meu e-mail. Eu até achei que era uma mentira, eu falei, não é possível. Uma notificação de doping para mim, que eu estava suspensa e tal. E eu fiquei assustada com aquilo, olhando aquilo, né? Eu falei, como? Sempre fiz bonitinho, fiz 2 provas internacionais no meio tempo. Porque tudo que você consumia lá no Quênia era receitado quem que receitava para você? Os profissionais de lá ou os daqui do Brasil? Eu tinha vitaminas, coisas naturais do corpo pede, um ferro, um ômega 3. Eram vitaminas naturais, não tinha terro. O que eu usava ali de diferente era o Martem, que eu precisava de uma suplementação. O gel. O gel, enfim, não era nada muito específico além, sabe? O resto era alimentação, treino, você descanso. Não sabe de onde veio o seu doping? Eu não sei de onde que ele surgiu, na verdade, né? Você consumia os produtos que eram disponibilizados ali para todos os corredores. Sim. Em questão de suplementação, sim, não de vitaminas, porque eu não sei o que os outros tomavam, né? Sim, de vitaminas. A suplementação que tinha à disposição ali, que ficava para todos os atletas. Sim, a gente montava nossas garrafinhas e colocava na van ou na pista. Eu colocava, sempre quando eu colocava um ponto de pista que eu precisava dar a largada e lá podia encontrar. Eu não sei se pode ser um sujuro meu da garrafa ou uma contaminação. É uma coisa assim, pequenas que faz muita diferença, né? Pode ser ou não. Você tinha um médico lá que te acompanhava lá no Quênia? Não tinha médico, não. Era você mesmo que cuidava dessa parte sua de suplementação, de porque vitaminas. Porque eu mesmo ia lá no shopping, eu comprava as vitaminas que eu precisava. Então não era nada muito específico. Quer dizer, você não tinha alguém te receitando, te dando esses suplementos, você mesmo cuidava dessa questão lá. Sim, porque o meu doutor, ele me acompanha desde criança, né? Como sempre o Pinheiros me acompanhou, então ele sempre me indicou sempre os mesmos suprimentos, né? A nutricionista, mesma alimentação, mesmo suprimento, então não tinha erro, nunca teve erro, né? Sim. E quando você foi notificada de que você tinha sido flagrada no exame antidoping, como é que foi a sua reação ali? Eu estava numa fase ali, eu estava muito mal mentalmente, pelas algumas coisas que estavam acontecendo do correr. Mesmo que estava tendo um sucesso, mas eu já estava cansada mentalmente. Então eu já estava querendo dar uma afastada. Estava precisando de me desligar um pouco do esporte, sabe? Para me reiniciar novamente, né? E nesse meio tempo veio onde que veio esse doping. Onde que a gente, até hoje, eu não consegui entender de onde que veio para mim, né? Sim. Que foi detectada na minha urina, né? Que a mesma substância que foi detectada na sua urina foi na do Daniel também, não é? A mesma substância? Não. Foram substâncias diferentes? Foram, o meu foi anabolizantes. Mas o exame foi feito no mesmo dia, né? O teste foi feito com vocês no mesmo dia lá no Quênia. Então, não, nesse dia foi só eu que fui para a pista, nesses dias.
Esse dia eu tava na cidade, né? E o Daniel não frequentou, ele não tava legal, ele tava muito mal. Ele não, é raro o Daniel não ir treinar, tá? Sim. E eu peguei o pique-pique, a moto lá e fui treinar. Pra pista, onde que tudo isso aconteceu. Onde foi feito o teste. Porque o Daniel ele já tem um controle de antidopagem. Ele tem lá na UADA o horário, o dia, onde ele tá, ele tem que estar aquele horário, senão ele vai perder o teste. Então ele já tem esse controle muitos anos. Passaporte biológico. Ele já tem isso há muitos anos. Então eu não tinha esse controle, né? Nunca tive. Ou mesmo em prova, quando ganhava, a gente fazia. Foi a primeira vez que você fez o teste? Você já tinha feito testes antes, Não, já tinha feito. O teste, competições você já tinha feito. Os testes de antidopagem, para quem não tem o controle, é realizado mais quando você é campeão, tá entre os 5 ali, você é selecionado, e a gente faz o teste. Você nem estava esperando, bem na verdade, de fazer aquele teste ali, de fazer não estava esperando, porque... Você não estava competindo assim, Não, regularmente? fora de temporada, né? Tava retornando, tava assim, muito sem sentido. Sim. Né? 6 meses chega um exame, até você falar que não é você, provar, é custo de dinheiro, é muito investimento, e naquela fase que veio esse exame, é onde eu já estava na semana para receber o dinheiro dos meus patrocinadores, para ser paga, né? Imagina, depois de 6 meses, 7 meses, você está ali recebendo seu dinheiro, já tem planos e tal, e o dinheiro não acaba sendo realizado por causa que é anulado, né? Por conta do doping, né? Sim, exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho da sua gravidez então, Grazi, porque em abril você vai ser mamãe e Danielzinho vai ser papai. Isso. É abril, tá chegando, hein? Abril já tá chegando. É uma gravidez inesperada, assim, né? O Daniel muito desejado mais pelo Daniel, que eu já venho negociando com ele uns 3 anos, 4 anos. Já venho negociando com ele, que ele já queria bem antes. Não, já quero meu bebezinho me bater o recorde, não sei o quê, para me ter uma inspiração internacional para pensar no meu filho. Ele já tem um filho já no Equador, o nome dele é Gabriel, é idêntico com o Daniel, parecido muito com o Daniel. E ele queria muito acompanhar essa fase da gravidez. Quantos anos tem o filhinho do Daniel lá no Equador? Eu acho que ele já tá com 5 aninhos. 5 anos? É, mais ou menos. Mas ele é idêntico, o corpo de futebol. Você olha assim, ele é todo formado. O garoto é fantástico. Ele joga futebol até, portanto. Tá lá no Equador, o filhinho do Daniel. Sim. Espetacular. E aí você, então, você vai querer que o seu filho ou a sua filha seja uma corredora também, Grazi? Vai ser dela própria, ela querer isso dela, né? Porque por mim eu indicaria os estudos, porque o esporte em si, é bem sofrido o esporte, sabe? Você viver só do esporte, dedicar só para o esporte, não são todas as pessoas que têm essa dedicação, sabe? Esse querer, sabe? Então, assim, eu indicaria ela para um estudo, uma faculdade, ser mais encaminhada. No meu caso, não, eu nunca fui boa na escola, o que eu sabia era só correr. Você nunca gostou da escola? Nossa, só tinha que ir lá marcar presença. Você corria da escola, né? Tinha que marcar presença. Você corria da escola. Eu tinha que marcar presença na escola. Você nunca foi... Nunca fui muito... Educação física era 10, artes eu era 10. Matemática e português. Até que era mais ou menos. Ciências. Atleta bom de conta é raro, viu? É raro, né? Raro. É igual jornalista. Jornalista também não é bom de conta, não. Pode ter certeza, viu? Mas é isso. Então, a educação física você literalmente voava. Depois, uma corria da escola, né? Que era o papel dela. Grazi, vamos fazer o seguinte. Eu vou convocar aqui a doutora Pamela Valelongo, que é uma médica cardiologista, médica do esporte espetacular. Ela sempre tem um conteúdo bem relevante aqui pra gente, um recado bem bacana para quem nos acompanha. Então vamos acompanhar aí o conteúdo da doutora Pamela Valelongo na edição de hoje do Caperun. Oi Capriotti, oi Grazi, aqui doutora Pamela Valelongo, cardiologista, e o assunto de hoje é delicado, mas importante para todo corredor. O uso de substâncias proibidas que prometem melhorar a performance, mas sim geram muito risco para o coração. As nossas diretrizes, tanto brasileira quanto europeia, de cardiologia do esporte e medicina do esporte e exercício, são claras.
Substâncias como esteroides anabolizantes e estimulantes aumentam muito o risco de doenças do coração. Os esteroides anabolizantes, muito na moda hoje em dia, fazem com que o músculo do coração cresça de maneira desorganizada, de maneira patológica. Além disso, deixam o coração mais duro, com dificuldade de relaxar e podem gerar, sim, um enfraquecimento do coração. É o que a gente tem visto na nossa prática. Além disso, as anfetaminas, né, no grupo dos estimulantes, efedrina, anfetaminas e até drogas ilícitas como cocaína, fazem a pressão arterial subir, a frequência cardíaca do coração subir também, além dos limites. E quando você associa o uso dessas substâncias num dia de treino intenso ou até de uma prova que as condições às vezes não estão controladas pelo atleta, o tempo, a temperatura, tudo isso, você tem risco aumentado de morte súbita, infarto, arritmias graves. Isso tudo põe a sua vida em risco. Então o recado de hoje é muito importante. Performance é importante sim, mas não vale quando a sua vida está em jogo. E eu trago um outro recado aqui. Será que é tentador, claro, falar de performance e substâncias que podem melhorar, diminuir nosso pace sem a gente se esforçar tanto? Mas será que você está comendo bem? Está se alimentando bem? Está dormindo de 7 a 9 horas por noite? Está fazendo a sua planilha certinho do seu treinador? Seguindo o que o seu treinador está falando? Muitas vezes esse básico não tá bem feito e aí, ó, quem sofre é o nosso coração, porque a gente quer melhorar a performance sem fazer a nossa parte, o nosso esforço, o básico bem feito. Eu sou Pamela Valelongo, cardiologista pelo Instituto Dente Pazanese, membro do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, diretamente para Capri Run. Muito obrigado, doutora Pamela Valelongo, sempre aqui, muito importante, sempre muito necessário ter o apoio e o conteúdo de uma médica tão importante como a doutora Pamela Valelongo. Você tem tido acompanhamento agora para o seu bebê, não é, Grazi? Mas você você falou que ao longo da sua vida você sempre teve um médico ali que te acompanhou, um médico do esporte, sempre te acompanhando ali, É importante acompanhar o atleta, né? Sim. Até o desenvolvimento dele. Então, assim, ele sempre me acompanhou, meus médicos, sempre. Sim. E ficaram surpresos com a questão do seu doping também, não é? Sim, ficaram. Na verdade, não caiu ficha do Brasil inteiro, né? Não é como a Grazi. Sim. Né? E essa sua retomada aos treinos, tá faltando praticamente um ano, né? A gente está no finalzinho de 2025. Você vai voltar a treinar em janeiro de 2027? Um ano, vamos botar aí 13 meses para a gente ser mais precioso aqui. O que você está idealizando nessa sua retomada aos treinos? Eu fico imaginando você que corre desde os 4 anos de idade. Você sonha com treinamento? Você sonha que está correndo? Sonho! Antes, pra você ter noção, meus resultados, às vezes, antes de eu correr, eu já sonhava. O que ia correr, o que ia fazer, onde que eu ia ter que sair, eu já sonhava. É mesmo? Isso acontece muito comigo, muito. Sim. Mas quando você está dormindo, está dando uma cochiladinha, às vezes você sonha que está correndo, está treinando. Eu tive um sonho agora recente do meu retorno, que eu já estava treinando em grupo. Eu não sei qual grupo que é, se é do Brasil, se é lá de fora. Sim. Mas eu sonhei que eu já estava treinando. Eu falei assim, então, assim, já é um bom começo. Porque tudo que eu sonho é difícil e não dá certo. Sim. Ô, Grazi, você foi muito julgada por conta do seu doping? Teve muita gente que apontou o dedo para você, ou se afastou de você? Bom, afastamento eu não tive nenhum, né? Graças a Deus, nas minhas redes sociais, e as pessoas que me conhecem pessoalmente sabem quem é a Grazi, né? Então, assim, eu tive muito carinho, muito recebimento pelo pessoal. Claro, crítica vai existir para quem não te conhece, não conhece a sua história, nem sabe quem é você, iniciou o esporte agora. Então, assim, isso vai ser normal, crítica vai existir normal. Mas, assim, eu fico feliz com as pessoas que confiam e acreditam em mim, sabe? Eu fico muito feliz deles ter ficado mais próximo de mim. Mesmo que já ficaram mais ainda de mim. Sim. Bom, você está separada do Danielzinho agora, mas alguma chance de reconciliação para vocês cuidarem do filhinho ou da filhinha aí? Ou você acha que aí agora passou mesmo? É que eu tô numa fase agora, assim, curta, que eu não tenho tempo para pensar mais, sabe? Uma fase muito curta e muito objetiva do que eu quero, sabe? Então, assim, eu gosto muito do Daniel, amo o Daniel, mas
até um certo ponto, né? Agora eu tô mais focada em mim, no bebê. O que vai acontecer durante o caminho? Aí isso eu vou ver com meus olhos, olhando ele, analisando, Sim. né? E vamos ver. É isso aí. Nas questões do coração, do amor, é uma questão muito pessoal, não é? Mas a gente torce mesmo pelo seu retorno ao esporte e se isso se efetivar, que você volte com muito sucesso, né, Grazi? Você não chegou a disputar a Olimpíada, né? Não cheguei. Sonho, isso é um sonho para você? Você idealiza ou é a Olimpíada? Não, eu tenho um caderninho de quando eu cheguei em São Paulo, que a minha psicóloga me acompanhou. Então, lá naquele caderninho tem muita coisa escrita. Eu vou para casa da minha mãe e ela tem esse caderninho, todos os meus sonhos, todos os meus paces, meus ritmos, meus objetivos, corrida. E o principal desse tá lá é as Olimpíadas. Todo atleta quer chegar nas Olimpíadas. E eu quero poder chegar nas Olimpíadas, poder representar o país, poder ter uma colocação legal, sabe? Porque isso é um trabalho de anos vindo feito, né? E sonho desde criança. Eu, no meu sofazinho, eu não vou acabar comentando dessa pessoa, no meu sofazinho que eu via muito era a Adriana Aparecida. Eu assisti ela muito nas Olimpíadas, assisti ela no Pan-Americano, assisti ela no sofazinho, até a São Silvestre, quando eu era pequenininha. Ela ganhou lá a São Silvestre recebendo, sabe? Então, assim, eu sonho sim estar nas Olimpíadas, sonho sim poder representar muito bem representado. Los Angeles dá tempo. Dá, e tem Los Angeles, ainda consigo mais uma, e se Deus quiser, Deus dá saúde pra gente, vai embora, dá até pra ir pra Duas Olimpíadas, você já tá sonhando com duas Olimpíadas? Tô sonhando com 2 Olimpíadas, aí vamos sonhar. E Olimpíada, a sua ideia é fazer a prova de pista na Olimpíada ou já, quem sabe, partir para uma maratona? Eu tenho que ver conforme que eu vou decorrer com esse destaque do meu retorno, né? Sim. Se eu conseguir ir na pista, nós vamos pra pista, não conseguir, a gente vai para maratona, se conseguir nos 2, vamos os 2. Vamos ver o que Deus vai desenvolver. Com quem você gostaria de treinar nessa sua volta aos treinos, Grazi? Quem seria o cara que você falou, poxa, eu queria treinar com essa pessoa? Então, eu já treinei com ele, né? É um dos treinadores que eu gosto muito, que é o do Beto Cavaleiro. Eu amo os treinamentos dele, é muito parecido com o do Cláudio. Tem o Clodoaldo também, mas assim, é que como eu treinei muito tempo lá fora, eu tenho o meu olhar mais lá de treinador, sim, né? Tem como que é, Renato Canova, tem o Cláudio, que é da Adidas também. Então tem outros treinadores lá de fora, que também pode estar me treinando aqui também, ou eu tenho um lá treinando, fazendo algum camp lá. Sim, então ainda não tem definitiva quem que vai me treinar, mas acho que é uma coisa assim que vai ser naturalmente. Deus vai preparar tudo. Mas vai ser em São Paulo, essa sua volta vai ser em São Paulo. O retorno vai ser aqui, né? Aí depois a gente vai ver. A gente vai lá para fora, claro que a gente vai, mas o retorno vai ser aqui em São Paulo. Qual atleta que você continua, você não pode treinar, claro, mas você está acompanhando aí, né, o trabalho do atletismo brasileiro. Você tem alguém aí que você admira, algum atleta que está surgindo, alguma atleta que você tem admiração? Eu tenho admiração, né? É uma atleta muito jovem, que é a Núbia, né? Ela veio de uma cidade bem simples, né? Então, assim, eu tenho acompanhado ela. Ela é muito parecida com o mesmo treinador meu lá da base, que está até agora acompanhando ela. Então, eu estou torcendo muito por ela. Tem a Amandinha aqui. Eu fico feliz que nesse meio termo teve destaque de atleta jovem, né? Tem a Núbia, tem a Lucineide, tem a Amandinha. Então, eu fico feliz, sabe, de ver essas meninas tá nesse patamar, sabe? Porque é difícil revelar atletas de destaque. Então, eu tô torcendo muito por elas. Então, assim, tá mais competitivo, dá gosto, sabe, assim, de ver. Sim. Ô, Grazi, a gente tá caminhando aqui pro final, mas eu queria te deixar aqui, a gente falou de vários assuntos, de muitos temas, mas eu queria que você, se você quiser falar algo que eu não te perguntei aqui, se você quiser expor alguma coisa que não foi exposto, quero te deixar à vontade aqui, porque é a primeira vez que você está falando. Sim. Né? Essa é a sua primeira entrevista desde que você foi suspensa pelo doping. Eu aqui tentei bater um papo contigo para você poder explicar a sua versão, mas eventualmente você quer falar mais alguma coisa aqui. Deixei de perguntar alguma coisa para você? Não, acho que você foi nos pontos específicos, perfeito, sabe? E espero a gente dar continuação. Eu espero também, eu quero muito poder dar um documentário sobre a minha história e sobre um pouco mais que eu vivi no Quênia com o Daniel.
E isso vai decorrer com os anos, sabe? Mas eu quero muito Sim. poder dar um documentário que vai ser bem legal. Você vai continuar escrevendo ali no seu diário Sim. e depois vai virar um documentário pessoal. Quero muito poder virar um documentário, Grazi Mãe voltando, quem sabe uma medalha olímpica, sabe assim, uma história bem... Tá, então falar em história, eu já vou falar com você. Primeiro eu preciso falar sobre Dux Human Health, que você vai levar para casa o melhor suplemento do Brasil. Dux Human Health tem os melhores suplementos, é parceiro do canal Capirun, está conosco em todos os episódios. Eu falo sempre para vocês, produtos de extrema qualidade. Whey Protein fantástico, a creatina que eu tomo, gel de carboidrato da Dux, toda a linha de suplementos, de pré-treino, de pós-treino, tá lá no site da Dux. Entra aí agora, tem cupom de desconto, Dux Human Health. Não se esqueçam, você aí quando precisar de um suplemento de qualidade, leve para casa os produtos da Dux. É qualidade extrema, você não vai ter nenhum tipo de problema, nenhuma dor de cabeça com os produtos da Dux, por isso a Grazi vai levar para casa, estou passando para você aqui, tá aqui, Muito obrigada. Grazi. Aqui o bebezinho vai ganhar agora uns quilinhos. É isso aí, esse sabor é de Muito chocolate, obrigada. bebezinho gosta de chocolate, hein? Aí vai ser já cremoso já. É isso aí. E quero falar da Obrigada. Joma também, que me veste em todos os episódios do Capirun. A Joma que tem a melhor linha de lifestyle do Brasil. Olha, são produtos fantásticos. Você está vendo aqui essa camiseta que é muito legal. O tênis que eu tô sempre no dia a dia, nos meus pés aqui, com os tênis de lifestyle. Ou o tênis para tênis, que é referência mundial, para futsal, para todas as modalidades. Você vai encontrar lá no site da Joma. Também tem cupom de desconto. Entre aí agora, faça o seu pedido, vai chegar rapidinho na sua casa. Grazi, eu quero uma história aqui, então já que você não vou deixar só para o seu documentário não, quero que você compartilhe, divida uma história aqui com a gente, uma história engraçada, uma história triste, qualquer história que você tiver aí, lá do Quênia, daqui, me conta uma história aí, por favor, antecipa aí do seu documentário. É tanta coisa que aconteceu. Acho que vamos contar uma coisa engraçada? Vamos, claro, sem dúvida, vamos lá. No esporte, eu era muito pequenininha. Antigamente eu usava o cabelo muito de hominho, bem curtinho, porque era piolhenta. E aí eu fui fazer uma competição, né? E aí nessa competição eu chegava junto com os homens, desde criancinha descalça, eu chegava junto com os homens, com os meninos, né? E aí eu tinha ficado em primeiro lugar. E aí o moço falou assim: não, você não ficou em primeiro lugar. Você é homem. Eu acho que eu fiquei segunda do homem, terceiro do homem, alguma coisa assim. Eu lembro muito dessa história. Aí eu falei assim, mas eu ganhei, moço, eu sou menina. Não, você não é menina, você é menino. Olha só, você correu tanto que ele achava que você era um menino. Que era um menino. Acho que eu tinha ficado em terceiro, no quarto ali dos homens. Chegava sempre nas minhas provas de pequena, sempre chegava muito com os meninos, né? Cabelo curtinho, descalço, shortinho, blusa, magrelinha e tal. Aí eu falei, eu sou menina, sou menina. Eu falei, então vem aqui então pra você ver se eu não sou menina. Eu fiz assim pra ele com a calça assim. Você abaixou a calça? Eu estiquei assim a minha bermudinha, né? Que era bem coladinha. Falei assim, eu sou menina, assim como você tá falando que eu não sou menina? aí o treinador chegou e falou, o que tá acontecendo? Eu brava, assim, pequenininho, eu era terrível. Eu ganhei. Não, eu ganhei a prova, tá falando que eu não sou, que eu sou homem. Não, é que eu sou homem, ô Pininha. Era terrível. Muito bom. Graziele Zarri, você vai voltar e vai vencer outras provas. Olha, eu quero dizer o seguinte, a Grazi, eu sei que tem muita gente que julga, tem muita gente que aponta o dedo. A missão aqui é trazer a Zarri, foi trazer a Grazi hoje, a Graziele Zarri, para ela poder explicar a questão dela do doping, a volta dela ao esporte, a vida dela, que é uma vida de muitos outros atletas brasileiros, vida que começou no interior do país, no interior de São Paulo aqui, e que com muita dificuldade, com muito esforço, ela chegou onde chegou, teve o caso do doping, ela está pagando a pena, ela se errou, ela apresentou aqui a versão dela, está pagando a pena dela, vai voltar a treinar, e a nossa missão aqui é exatamente expor a versão da Grazi para esse episódio. Eu quero te agradecer demais, Grazi, por você ter vindo aqui, ter aceitado o nosso convite, te desejar muito sucesso na sua volta aos treinos, que o seu filhinho ou a sua filhinha, eu já sei o que é, mas eu não vou contar para estragar a surpresa que ela vai fazer para a família dela lá em Cândido Mota, eu já sei, mas que o seu filhinho ou a sua filhinha tenha muita saúde, se Deus quiser, seja aí
também um vencedor ou não nas pistas, né? Mas que você tenha muito sucesso e uma vida aí com muitas conquistas, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Eu agradeço toda a equipe e é um prazer mesmo poder participar e contar um pouco da minha história, né? E falar um pouquinho de mim, um pouco vivido no esporte que tem ainda para viver. Vamos continuar aí, a história continua. É isso aí, a história continua e a gente vai acompanhar a volta, o retorno da Graziele Zarri ao esporte. Muito obrigado a Grazi. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe o conteúdo do Caprun e você já sabe, todas as semanas tem um novo episódio esperando por você. Até lá, tchau!